repetir saudações especiais que já foram dadas para poder aproveitar bem o meu tempo. E eu, escutando a história que foi contada aqui, me tiraram da boca certas partes que eu ia falar, portanto, são liquidadas. Mas, continuando, ou colocando como base dessa história, eu quero entrar um pouco num terreno meio teórico, mas ele é, de fato, um terreno, um aspecto que pouco se fala quando se migra, que são os fundamentos, por que é que se migra. Há teses de doutorado, há teorias de tudo que é jeito que querem explicar o motivo de alguma pessoa migrar. Por que que os nossos antepassados migraram da Europa para a América, para a África, para todas as partes do mundo. E a resposta nós vamos encontrar dentro da sabedoria dos antigos romanos, que definem essa situação de uma maneira e com 4 palavras: ubi bene ibi patria. Onde a pessoa se sente bem, aí está a sua pátria. Esse é o motivo fundamental por que se migra. Depois, a migração efetiva para procurar a nova querência, a nova pátria, a nova Heimat, pode ser motivos religiosos, econômicos e etc., mas no fundo migra-se porque a gente não se sente mais bem. Vai em busca de uma nova modalidade de vida para preencher os anseios da vida que a gente precisa. E agora vem a seguinte pergunta: o que acontece quando alguém migra? Quando alguém migra para... Não estou falando de comerciantes e de aventureiros e etc., mas pessoas que migram para se estabelecer definitivamente numa outra pátria. Migra-se, quando se migra, a gente sofre um desenraizamento cultural da tradição de onde a gente vem. A tradição vai se perdendo, a gente vai se desenraizando daquela situação, daquela história que os antepassados construíram. E, do outro lado, compulsoriamente também, a gente se enraiza numa nova situação. Quer dizer, é um desenraizamento compulsório de um lado e enraizamento compulsório do outro lado. São os dois aspectos, os dois movimentos que acontecem na vida dos migrantes. Isso tem implicações extremamente profundas sobre a personalidade das pessoas, porque elas, quando migram, saem de um contexto físico, geográfico, cultural, histórico, para se inserir num outro e se enraizar num outro contexto, também histórico, geográfico, etc. E no caso dos imigrantes alemães aqui, especificamente, os imigrantes para a região daqui de Dois Irmãos, no caso aqui de Ivoti, eles vão encontrar um ambiente geográfico e humano bem específico ao qual eles tiveram que adaptar. E este tipo de enraizamento, ele vai se resumir na nova configuração da personalidade das pessoas, se adaptando à nova situação, em todos os sentidos, materiais, sociais, históricos e culturais e de personalidade. E se nós formos acompanhar a história de Ivoti, nós vamos ver que os primeiros, ao se saírem da Europa, abandonaram lá uma situação geográfica
típica, com as suas florestas, etc., que fizeram a história deles. Chegaram aqui, vão se encontrar com uma floresta virgem a ser conquistada. E, falando agora de casos concretos, os primeiros habitantes de Iroti ficaram alojados, onde hoje é a Estância Velha, e nos primeiros 6 meses, eles passavam comendo mingau de abóbora no café da manhã, ao almoço e à noite. E cada fim de semana, em vez de ficarem tomando chimarrão, que não tinha, eles iam ao portão comprar abóboras para a semana que vinha. E alojados em alojamentos normais, comuns, as famílias ficavam e os homens, os moços, os rapazes iam abrir as primeiras clareiras nas suas propriedades, nas redondezas, para instalar o primeiro abrigo. E nesta situação toda, eles vão encontrar uma natureza completamente estranha com quem ela tinha que lidar, e já nesse momento eles vão entrar em contato com a cultura indígena, que limpavam as hortas deles com queimada, coivara. Então eles aprenderam a tocar fogo na mata derrubada para limpar. Isso é uma tradição indígena. Já é um tipo de enraizamento novo que eles aprenderam aqui. Os luso-brasileiros, eles vão aprender a plantar batata, feijão, melancia, etc., etc., que eles também não conheciam na Europa. Então, começa aí a simbiose da personalidade do imigrante que está se enraizando na nova situação geográfica e na nova situação socioeconômica. E aí eles vão encontrar na sua história, em grandes linhas, porque não dá tempo para entrar em detalhes, a primeira surpresa foi a Guerra dos Farrapos. A Guerra dos Farrapos não foi apenas um encontro, mas os próprios imigrantes de primeira geração, claro, eles se envolveram na Guerra dos Farrapos. Eles tomaram partido, tanto assim que na literatura consta que a maioria dos moradores do atual Iroti eram farrapos, em Dois Irmãos era o contrário. E lá houve degolas, mortes por vinganças, etc., já naquele primeiro período. Lá foram assassinados e degolados vários colonos, e não só pelos farrapos, eles mutuamente tomaram partido dentro dessa nova situação. Depois, ou antes ainda, já na Guerra Cisplatina, que fixou os limites definitivos aqui do Rio Grande do Sul com a área espanhola, vários e não poucos imigrantes participaram dos combates de fronteira. Isso vai acontecer depois também na Guerra contra Rosas, em 1850, na Guerra do Paraguai, em 1865, e depois na Revolução dos Federalistas. Essa história que os imigrantes alemães, coitadinhos, ficaram acuados aí no meio do mato, assustados e fugindo, isso em parte não é verdadeiro. Eles participaram ativamente dessa história e, naturalmente, com esses contatos, eles vão modificando a sua maneira de ser, se adaptando aqui. Depois,
Então, não dá para entrar em detalhes, mas essa é mais ou menos a trajetória, em grandes linhas, que mostra como aconteceu o enraizamento do imigrante aqui. Isso vale para os japoneses também, porque eles tiveram que se adaptar aqui, senão não teriam condições de sobreviver. E, bom, tinha mais uma coisa que me desligou a faísca. Em todo caso, essa é a grande linha que desligou a faísca. Marca. Por isso, a história de Ivoti, que está descrita aí pelo Padre Schlitz, que baseada um pouco em informações ainda de sobreviventes daquela primeira época, é um paradigma típico de todas as dos estabelecimentos imigratórios de todo o Brasil do Sul. Se vocês pegarem a história de Ivoti e vão querer escrever a história, por exemplo, de Tupandi, ou então de Cachoeira, ou Cachoeira não, mas a região de Santa Cruz, etc., ou da Serra, da região das Missões, o modelo é sempre o mesmo. A formação de comunidades, as comunidades giram em torno da igreja, da escola, do cemitério, e numa segunda etapa entram os comerciantes, os ferreiros, os carpinteiros, etc., que eles fornecem a base mais artesanal necessária para a agricultura, mas a organização é em torno desses dois polos. Se em qualquer uma das comunidades, tanto dos italianos quanto dos alemães e acho que dos japoneses também, é sempre o mesmo modelo. Por isso, lendo esse livro aqui e entendendo esse livro, não precisam escrever cada um a história da sua comunidade, porque as grandes linhas são basicamente as mesmas. Eu não sei se dei uma ideia mais ou menos aproximada desse enraizamento na nova pátria e a influência na modificação gradativa e o distanciamento gradativo da origem, embora não se perca também uma linha que nos une até hoje. Eu sou de quarta geração já, eu gosto cada noite de escutar as canções dos tiroleses, por exemplo, os cantos populares alemães. Eu sempre, antes de dormir, escuto lá uma meia hora dessas canções. Isso permanece, no fundo, como uma sinfonia que fica ecoando pela vida inteira, somada às novas características que se captam das novas circunstâncias. Então, nessa situação, forma-se uma nova simbiose com um novo entorno em que a gente molda a sua personalidade. Eu hoje não teria nenhuma vontade, por exemplo, de morar na Alemanha, mas a sinfonia subliminar da tradição, ela está ainda presente. Isto é muito simples quando se entra em situações sérias, quando, por exemplo, se reza de fato, a gente reza na língua materna. Isso é um fato que ela vem, embora tu nem fale mais direito, talvez. Eu aprendi português aos 12 anos, mas o problema é que
muitos nunca mais falaram, não sabem falar a língua original, mas quando eles escutam, essa sinfonia, ela permanece, é o perene da história humana. Na história humana, ela se conduz ou corre ao longo de dois parâmetros, que é o perene, que nunca se perde. Quem sabe alemão tem o termo Menschlichkeit. O ser humano, essa diretriz, essa linha perene, e o transitório, que é o momentâneo, o diário. E isso é o importante de a gente não perder a sua história e cultivar na medida em que ela não atrapalhe o resto, a nova situação que a gente vê. Eu agradeço a atenção, acho que me prolonguei um pouco, então aí veio nervosinho. Eu agradeço a ocasião de poder ter saído da minha toca e ver de novo uma sala cheia de ouvintes. Como eu fui professor durante 60 anos, a gente às vezes tem saudade de ter alguém na frente escutando. Obrigado. Muito obrigada.